Olá pessoal, nós estamos aqui dando início à nossa primeira aula do curso de Informática para Concursos oferecido pela instituição Unisaraiva. Nós aqui nesta primeira aula estaremos dando alguma abordagem sobre noções gerais de informática e apresentando o curso para vocês. Inicialmente, vamos trabalhar com algumas definições, coisas padrões de uma aula introdutória. E a primeira definição que nós precisamos aprender é a definição exata do que vem a ser informática. A informática ela é a ciência responsável pelos estudos das formas de armazenamento de dados, processamento e transmissão destes. O principal objeto de estudo da informática vem a ser o computador, mas a informática não resume o seu objeto de estudo unicamente ao computador. A informática hoje ela está presente em todos os processos, no seu smartphone, no media center do seu carro, enfim, tudo que esteja armazenando e processando dados é de âmbito da informática. A informática ela surgiu no século passado e o primeiro computador foi o ENIAC. O ENIAC era uma coisa absurdamente gigante e ele tinha a capacidade de processamento do que hoje nós conhecemos como uma calculadora de mercado, aquela calculadorazinha básica. Essa evolução se deu graças ao surgimento de circuitos integrados e à troca do transistor por o CI. O CI é o circuito integrado, aquele chipzinho preto que você vê em placas. Bom, passando agora um pouco para outras definições, vamos definir o que vem a ser hardware e o que vem a ser software. Bom, o hardware ele se define como a parte física, a parte que você pode tocar da sua máquina. E nele está englobado todos os periféricos de saída e de entrada. E incluído nesses os possíveis adaptadores, como aquele adaptor para cartão, aquele extensor USB. Enfim, um exemplo disso são o seu monitor, o seu teclado e mouse e as suas impressoras. Tudo aquilo que você pode estar conectando ao seu computador que vai estar trabalhando como periférico. A definição de software é aquela parte que é programável da máquina. E nela estão englobados todos os programas, exemplos, navegadores, o seu sistema operacional, enfim, o seu Office. A definição de software é toda coisa que siga um conjunto de instruções que o operador instrui. Por exemplo, você não tem como você programar sua entrada USB, mas você tem como programar o seu navegador para que ele faça determinada atividade. A melhor definição que você pode ter para memorizar é que o hardware é o que você chuta e o software é o que você xinga. É até uma alusão divertida, mas a melhor definição que você pode ter para memorizar de forma rápida, que vem a ser um, que vem a ser outro, é essa. Bom, dentro do nosso hardware nós temos um disco rígido e dentro do disco rígido nós temos softwares instalados e o acesso a estes endereços do disco rígido é dado através de arquivos e pastas. Então, o que vem a ser um arquivo e o que vem a ser exatamente uma pasta? Bom, o arquivo ele é todo e qualquer dado que é gravado e convertido para que ele possa ser alocado em algum lugar na memória da máquina. E a pasta é o endereço onde se localiza na memória o arquivo presente. Como assim? O seu HD ele é dividido em vários quadradinhos. Cada quadradinho tem um endereço. E quando você faz um arquivo, você edita, por exemplo, um arquivo de texto, você tem que salvar ele em um desses quadradinhos. A posição desse quadradinho é denominado pasta. Ou você pode acessá-lo por uma coisa chamada diretório. O diretório nada mais é do que um endereço. E dentro do diretório você encontra todos os arquivos. Os arquivos podem ter diversas extensões, diversos formatos e diversas configurações. Isso são coisas que a gente vai estar abordando nas próximas aulas. Enfim, seguindo aqui em frente, nós temos aqui uma questão demasiado simples, que vai tratar alguns assuntos que nós aprendemos nesta aula. Bom, das afirmações abaixo, assinale as que são verdadeiras. Esse é o tema da nossa questão. Vamos ler as informações e comentá-las um pouco. Primeiro, a informática é a área da ciência responsável pelo estudo somente dos computadores. 2. A evolução dos computadores permitiu que estes possuíssem maior capacidade de processamento ocupando espaços menores. 3. O hardware é a parte operacional da máquina. 4. Arquivos ficam gravados em pastas no disco rígido e permanecem neste até que sejam apagados pelo usuário. Então, fizemos aqui a leitura da nossa questão. É muito importante ler com calma, com bastante atenção. E agora vamos analisar ponto a ponto e comentar um pouco. Bom, primeiro, a informática é a área da ciência responsável pelo estudo somente dos computadores. Ok, a informática ela tem como seu principal objeto de estudo o computador.
Só que a verdade não é essa. O principal objeto de estudo da informática são o armazenamento de dados e o processamento e, consequentemente, a transmissão destes. E não somente o computador é capaz de fazer isso. Outros equipamentos, como o seu próprio celular, trabalham com dados tanto quanto o seu computador e certos aparelhos até mais. Um exemplo disso é o GPS, que pode ser instalado no seu computador, no seu celular, em próprios aparelhos GPS, no seu carro, no media center dele, enfim. Tudo que trabalha com dado, na transmissão, armazenamento e processamento, é de interesse de estudo da informática. Então, essa primeira alternativa está anulada pela presença da palavra somente. A informática é a área da ciência responsável pelo estudo dos computadores no que diz respeito a armazenamento, processamento e transmissão de dados. 2. A evolução dos computadores permitiu que estes possuíssem maior capacidade de processamento, ocupando espaços menores. Bom, a gente não se prendeu muito na história, mas antigamente, você basta lembrar, na década passada, os computadores eram gigantes, o seu monitor era gigante, a sua CPU era gigante, a CPU, o seu gabinete, eram coisas absolutamente gigantes e hoje elas têm maior capacidade de processamento, ocupando menos espaço. Um exemplo disso é que você provavelmente pode estar assistindo essa aula através de um notebook. E eu garanto que o notebook que você deve estar usando agora, ele tem uma capacidade de processamento muito maior do que um computador de 10 anos atrás. E ele deve, com certeza, ocupar um espaço muito menor. Então, é verdade. Quanto mais os computadores evoluíam, aumentava a capacidade de processamento e o espaço que eles ocupavam tornaram-se demasiado menores. De forma que, aqui só um comentário, nós estamos na era da nanotecnologia. Enfim, 3. Hardware é a parte operacional da máquina. Bom, essa aqui é aquela alternativa, opção simples. O hardware não é a parte operacional da máquina. A parte operacional da máquina é o software. O hardware é a parte física da máquina. E 4. Arquivos ficam gravados em pastas no disco rígido e permanecem neste até que sejam apagados pelo usuário. É verdadeiro. Os arquivos ficam lá no seu HD, gravados lá dentro de diretórios, que são as pastas, e eles só podem ser apagados pelo usuário. A máquina não tem o poder de administração deste tipo de dado, deste tipo de ação. Então, temos aqui como verdadeiras